Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Ricardo é desenvolvedor de software. No final de 2023, ele sofreu um infarto e, durante esse processo, teve uma EQM. Só que foi uma EQM com características um pouco diferentes, pois ele recebia informações quase didáticas sobre muitas dúvidas que ele tinha. Isso nos faz pensar que talvez o acesso a informações do que acontece fora desse mundo físico esteja aumentando. Por quê? Claro que não sabemos, mas se for assim, é uma boa notícia, não é? Essa entrevista foi dividida em 3 partes, sendo que a segunda parte será publicada amanhã, segunda-feira, dia 10, às 0 hora, e a terceira vai ser publicada depois de amanhã, terça-feira, dia 11, também às 0 hora. Vamos conhecer a primeira parte? Ricardo, boa noite, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras coisas que são muito especiais também. Estou muito feliz de ter acesso a todo esse conhecimento seu. Peço por favor que você se apresente, diga o que você faz, de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado mais uma vez, desde já. E a palavra está com você. Olá, Carlos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar a minha experiência com vocês. Espero que de alguma forma ela possa acrescentar dentre tantos outros ricos relatos já ditos aqui no canal e também parabenizar você por, ao longo desses anos, ter criado uma ponte entre vozes e ouvidos desconhecidos que de alguma maneira se conectam, seja por se identificar por parte ou todo um relato, seja por ser um motivo de discussão, ou até mesmo um consolo para aqueles que buscam alguma resposta sobre esse desconhecido morte e acabam encontrando aqui um acalento. Meu nome é Ricardo, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, passei toda a minha infância e parte da juventude em São Paulo, capital, e hoje moro no interior de São Paulo. Sou desenvolvedor de software. Bom, antes eu queria deixar registrado, Carlos, que eu já estava buscando algumas respostas sobre o tema. Eu acredito que deu início tudo isso quando eu estava passando da minha infância para a juventude, que eu acabei vendo um filme, eu nunca me esqueço. E esse filme tinha um final triste, de pessoas morrendo, e foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com essa palavra morte, que eu imaginei que os meus pais fossem morrer, e aquilo eu fiquei em prantos e chorei, não tinha entendimento do que era isso, mas tá bom, passou, e de alguma forma me impulsionou na juventude, e eu comecei a buscar respostas. Na verdade, hoje, mais maduro, não eram respostas, eram conforto. Eu queria exatamente um conforto além das respostas mesmo, né? E comecei a buscar nas religiões, foi o primeiro lugar onde eu busquei, e fui pegando uma informação aqui, outra ali, montando meu quebra-cabeça, tá? Mas, mais adulto, mais maduro, já consolado, eu queria mais. Eu queria realmente respostas, sem que eu tivesse um conceito antes, sem nada disso. E, inclusive, nessas buscas, eu comecei a acompanhar um canal, o canal um ano antes do que aconteceu comigo, e eu via, cara, nos relatos daquelas pessoas, algo muito profundo, algo que a gente de fora tenta, às vezes, explicar uma parte ou outra mais racionalmente, mas para aquelas pessoas era tão forte a experiência que eu ficava maravilhado com aquilo. E, ironicamente, eu passei por uma experiência de quase morte. Tudo começou no dia 6 de dezembro de 2023. Eu, como de costume, ficava à madrugada, estudando, trabalhando, e isso era por volta de 1h30 da manhã. Então, minha esposa já tinha ido deitar, meu pai que morava comigo na época também, e minha filhinha de colo.
E eu costumava ficar, ainda costumo, numa área muito aconchegante na minha casa, que minha mulher criou com tanto carinho, cheio de flores, é um lugar, assim, que todos que vão nos visitar se sentem abraçados naquele lugar. E eu vendo o celular, estudando pelo celular, eu senti um incômodo na garganta. Foi como assim se eu tivesse tomado água e talvez não descido pelo canal correto. Foi o mal-estar que eu senti em primeiro momento. Eu já havia sentido isso outras vezes, uns 2 meses atrás, mas passava rápido. E dessa vez insistiu e não passou esse incômodo, e eu resolvi ir deitar. Isso já era um pouquinho mais da 1h30 da manhã, e eu no caminho para o meu quarto, eu comecei a sentir uma pressão nos braços. Nada ainda de dor, só incômodo. Então pressionou, como se estivesse comprimindo o meu braço. E eu flexionava, eu esticava, incômodo mesmo. E chegando no quarto, minha esposa estava acordada. Aí eu deitei, ainda flexionando os braços, e minha esposa já percebeu a gravidade mais do que eu mesmo, já levantou, já foi acordar o meu pai, e aí eu levantei da cama, que ele começou, era um incômodo sem dor ainda, né? E quando eu estava acordando o meu pai, eu senti a primeira pontada, uma pontada muito forte no peito, e aquela compressão que estava nos braços passou para o peito. E na dor, a dor foi tão intensa que a primeira coisa que eu pensei é que eu já ia morrer. Primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou morrer. Eu não pensei nem em ser socorrido, né? Eu até cheguei a mencionar nos meus pensamentos, bom, eu vou ficar e vou morrer aqui mesmo, né? Me veio muito forte isso na cabeça. Mas não teve jeito, meu pai já abriu o portão, eu estava sem camisa, eles colocaram a camiseta, e antes de entrar no quarto, eu voltei para do carro, aliás, desculpa, eu voltei para dar um abraço na minha esposa. Para mim, eu precisava me despedir, e ela nem quis, ela foi me empurrando, ainda bem, porque colaborou muito para minha recuperação depois. Então entramos no carro, eu acredito que de casa pro pronto-socorro, deram aproximadamente 10 minutos, foi bem rápido. No pronto-socorro não havia ninguém, nenhum paciente, só eu. Então meu pai já foi, deu entrada, o médico já veio me atender rapidinho, já fez uma pré-entrevista, e dali eu já fiz o eletro e já foi constatado que eu estava infartando. E eu sei disso porque eu fui caminhando com o médico até o semi-intensivo ali do pronto-socorro, e ele foi me falando, ó, você está infartando, vamos devagar. E eles me medicaram, explicou que já estava entupido a minha artéria, né? E eles me medicaram para liberar um pouco, para poder o fluxo do sangue poder seguir o curso normal, né? Mas eu tinha que ser transferido para uma cidade vizinha, porque a minha cidade, embora tenha me atendido muito rápido, não tem suporte para dar continuidade, ou seja, um processo de cateterismo que nem eu fiz, ou um cuidado mais aprofundado, né, depois desse infarto. Tá bom. Quando eu passei 1h30 mais ou menos no pronto-socorro, a ambulância veio com um médico, uma enfermeira e um motorista, e ao entrar na ambulância, minha mãe estava presente, eu nem quis conversar muito, porque eu estava muito emotivo, né, eu estava muito, muito triste, e eu ainda pensava que eu ia morrer. Aí eu nem conversei com a minha mãe direito, entrei na ambulância, e aí eu não sei quanto tempo se passaram, Carlos, e no meio do caminho, esse choro começou a ficar mais compulsivo, eu fiquei mais triste, uma filhinha pequena, de meses, minha esposa, então aquilo começou a tomar conta de mim. E aí eu escutei uma voz, escutei mesmo, com um timbre de voz, deu para identificar que era masculina, né, que me disse, abaixa a frequência. E eu instintivamente, sem entender exatamente o que seria baixar a frequência, eu comecei a respirar mais profundamente. Eu entendi que seria assim, que era para mim controlar aquela emoção. E foi como eu fiz, fiquei respirando profundamente, respira pela boca, solta pelo nariz, e foi me acalmando, eu fui parando de chorar, meu batimento foi diminuindo, e eu com o olho fechado comecei a sentir um calor no meu peito. Mas nada
nada normal até então para mim, eu de olho fechado, e sobre as minhas pálpebras eu vi uma luz, como se alguém tivesse ligado uma lâmpada, eu com o olho fechado eu percebi essa luz. Mas eu permaneci por alguns segundos de olho fechado. Mas aí a curiosidade foi maior, aí a dor no peito parou, porque ela não ficou uma dor, ela ficou dolorida. Tava como se eu tivesse feito muito esforço e estava dolorido, mas passou. Aí eu abri o olho de curiosidade por essa luz e por essa sensação, que eu comecei a sentir uma sensação muito de bem-estar, como se nada tivesse acontecido. E aí eu vi 4 médicos, tá? Eu sei que eram 4 médicos porque eles estavam vestidos a caráter, tanto de roupa, de máscara, vi os detalhes, né? Eu vi essa luz, que essa luz vinha de, como se fosse de uma sala cirúrgica, que eles tivessem que iluminar o local onde eles vão fazer o procedimento. Vi os detalhes atrás, uma parede, tinha alguns detalhes na parede, assim, que eu não sei muito bem o que era, parecia uma luminariazinha mesmo, não deu para identificar, mas eu percebi esse detalhe. E me senti seguro nesse momento, senti seguro, confiante. A confiança era tanto que eu não sei nem se era pertinente, mas eu acabei fazendo até uma pergunta que talvez não era o momento ideal, né, devido à gravidade. Eu perguntei para mim mesmo aonde que eu estava, né, se eu tinha chegado no hospital, aonde eu estava nesse momento, se eles tinham vindo até mim, porque eu não percebi. Aí essa mesma voz que me disse abaixar a frequência, me explicou que, começou a falar dessa forma, que tudo são ondas eletromagnéticas. E o que difere uma da outra é a frequência. Então, quando ele pediu para mim abaixar a frequência, era que eu pudesse entrar na mesma sintonia dessa frequência desses médicos, né, desses supostos médicos. E assim, acrescentou como se fosse uma orquestra, tá? Como se cada músico tocasse seu instrumento perfeitamente. Na hora que eu estava muito sentimento ali, de tristeza, de apego, eu estava com o meu instrumento desafinado. Então, quando ele pede para mim abaixar a frequência, é como se eu tivesse que afinar o meu instrumento para poder fazer parte daquela sinfonia toda, né, com melodia, enfim. Entendi perfeitamente isso. E que aí, eu baixando a frequência, foi criado uma ponte para que eles pudessem atuar em mim naquele momento. Isso para mim foi muito normal, essa parte, porque é o mesmo que eu faço hoje. É o mesmo que dá a oportunidade de a gente interagir aqui e ter uma ponte à internet que estreita, né, a gente interagir aqui como a gente já está aqui agora, você numa distância, o outro. Então esse deles trabalharem à distância não foi difícil de entender, porque a gente já tem isso, né? Eu já vivencio isso na minha profissão. E já na sequência, eu também questionei, então, se estava à distância, o porquê estavam vestindo, né, roupa de médico, máscara, se era necessário isso. E essa voz me respondeu que aquilo foi como, digamos assim, um cenário para que eu entendesse de imediato que eu estava sendo cuidado. Eu não podia questionar aquilo de imediato. E realmente eu senti muito seguro de mim quando eu vi os médicos, vi a sala cirúrgica. Então, se fosse um outro cenário, um outro local, talvez eu questionaria mais e não daria espaço para que eles cuidassem como precisava naquele exato momento. E cessei as perguntas. Depois que me respondeu dos médicos, cessei, porque eu senti tranquilo, achei, olha só, eu ainda tinha, a minha consciência era tão grande que eu ainda tinha essa coisa de também me autopoliciar. Que como eu já tinha feito 2 perguntas que eu não queria atrapalhar mais, eu achei que eu ia atrapalhar de alguma maneira o procedimento deles. Então fiquei em silêncio, falava inclusive, cuida de mim mesmo, obrigado, agradecia, né? E em algum desse momento eu lembrei que eu tinha que avisar alguém da minha família, da minha mãe, da minha esposa, né, como que eu estava, né?
e segundos depois o meu peito começou a voltar a ficar dolorido aos pouquinhos, e senti um peso diferente, isso eu confesso, uma coisa diferente, sei lá, talvez uma densidade diferente, e abri os olhos novamente. E a médica, a enfermeira estavam fazendo a massagem, né? Disseram graças a Deus, né? Então, voltou, mantenha a calma, só falaram para me manter a calma, né? Não perguntei nada, porque eu estava muito seguro de mim. Assim, o incômodo voltou, né? O dolorido voltou, mas eu tava assim anestesiado pelo que eu vi, e aí foi a primeira vez desde da pontada no coração que eu tive a certeza que eu já não ia morrer mais. Então a minha segurança era tanta que eu senti que não ia morrer mais. Eu já sabia ali que estava tudo bem e fiquei anestesiado. Não conversei com a médica, falei que estava tudo bem, estava assim muito anestesiado, muito tranquilo, tá? E depois explicando que essa frequência, eu permaneci ainda nessa frequência, então ela não desconecta de forma brusca, então ela ficou em mim, essa frequência, tá? Essa foi a minha experiência de quase morte, mas ela me deixou resquícios que durou em toda a minha estadia no hospital, desde a emergência que eu fui, na UTI, então eu permaneci conectado de alguma maneira. Ok, Ricardo, eu sei que tem muito mais coisa para falar. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a EQM e depois a gente segue em frente. Bem, você teve uma parada cardiorrespiratória, tudo indica que sim, foi isso? Sim. Você sabe se eles usaram desfibrilador ou se foi só massagem? Só massagem. Isso no hospital me confirmaram. Massagem e aquele oxigênio para jogar não sei o nome, como se fosse um oxigênio. Qual foi o filme que você viu quando criança? Era O Campeão, que é um menino, que é um lutador, e ele morre, aí o menino vai no velório, tem uma cena muito triste, que ele se despede do pai no velório, levanta campeão. É bem assim, me comoveu bastante, aí me coloquei no lugar daquela criança. É engraçado que eu também tive um filme que me marcou muito, que foi O Planeta dos Macacos, a primeira versão. Naquele final em que o Charlton Heston encontra... Bem, melhor eu não falar, né? Alguém pode ver o filme, eu vou dar spoiler, não vão ficar felizes. Mas teve uma cena, a cena final do filme, em que eu percebi, de uma certa forma, a fragilidade da existência humana. E isso teve um impacto muito grande. Eu te pergunto, você, em relação à EQM, modificou medo da morte? Você tinha antes, deixou de ter? Como é que foi isso? Não, eu passei a não ter medo, eu tinha assim, algum receio, porque é diferente você ver um relato, escutar um relato e você vivenciar isso, né? E assim, foi muito tranquilo, muito sem dor, né? Vamos dizer assim. Isso me confortou um pouco, porque eu ainda tinha uma visão dual da coisa, né? De céu e inferno, e ficava imaginando algum tipo de sofrimento, às vezes pelos erros que você comete, e eu vendo aquilo vi que não é bem assim, né? Então talvez eu não tivesse medo da morte, mas sabe aquela sensação, bom, para onde que eu vou? Eu tinha essa incerteza, isso que me consumia. É isso que eu estudei muito para tentar entender para onde que eu vou, né? Essa voz masculina que falou a baixa frequência. Primeiro, você nunca viu o rosto dessa voz, não era nenhum dos 4 médicos que estavam ali falando com você? Não, certeza absoluta. Você ouvia a voz dos médicos? Não. Eles não fazem, tanto é que eles não ouviam a voz dele, como eles não se moviam muito, assim, como se tivessem, como é que eu posso dizer, como se eles estivessem fazendo uma operação em mim mesmo. Era como se aquela luz fosse os instrumentos que eles estivessem utilizando, eles estavam focados mais ajustando
a luz. Então a luz não era uma luz para eles enxergarem você, a luz era o que estava fazendo alguma coisa. Exatamente, era o que tava, eram os instrumentos cirúrgicos deles. E aí eles estavam ajustando, eu lembro que eles ajustavam e tal, e ficavam olhando, né? Essa luz era alguma coisa dentro dessa dimensão, digamos assim? Era algo físico, como um equipamento, ou era algo etéreo? Não, isso deu para ver nitidamente, né? Por isso que eu comparei ele com aquelas luzes, como se, eu não sei o nome, mas como aquelas luzes de dentista, sabe? Que encostam em você. Seria um instrumento daquele que estava direcionado para o meu peito. E ele esquentava muito o meu peito. Só que nesse caso, a luz era o que estava realizando o trabalho. E eles só estavam direcionando ali, apontando para onde devia ter, onde eles estavam atuando mesmo, né? Eu entendi que eles se mostravam como médicos até para a sua tranquilidade, de acordo com a resposta que foi dada a você. Exatamente. Eles estavam como vestidos? Estavam com máscaras? Tava com máscara, todos máscara branca, todos, porque eu prestei bem atenção, e de roupa verde, como aquelas roupas cirúrgicas mesmo, né? Ou seja, estavam fazendo um teatro bom. Um bom, tanto é que, olha, eu estava muito confiante. Apesar da máscara, você chegou a perceber algum detalhe dos olhos deles, alguma coisa? Eles olhavam para você? Não, eu olhei nos olhos deles, eu tentei tirar o máximo de detalhe possível na minha observação. E não, eles estavam olhando para onde a luz estava sendo direcionada. Eu olhei para os olhos deles, eu vi assim, era cor branca, né? Todos eles, né? Estavam com uma, eu não sei o nome que põe na cabeça, um chapeuzinho. O chapeuzinho deles lá. E só de detalhe, porque a máscara ocupava bem o rosto deles, né? Acho que é touca, né? Touca, exatamente, touca. Eles não faziam nada como se estivessem, através das mãos, também passando uma energia para você? Que é algo que eu já ouvi falar em outros depoimentos? Eu não olhei para as mãos. Eu estava assim, em primeira pessoa, era como se eu tivesse deitado ali perto deles, e eu olhei para o rosto. Eu teria que fazer um movimento para olhar as mãos, mas eu não via as mãos deles. Estava para baixo. Naquele instante, você percebeu que aquela era uma outra realidade que não a física? Percebi. Eu percebi porque eu não tinha sentido nenhum corte, né, no tempo. Eu não senti que eu apaguei e acordei. Eu estava ali com os olhos fechados, respirando, e eu abri os olhos, e então já me causou estranheza, porque eu não tinha chegado nem no hospital, né, e não era assim a ambulância que eu estava. Então eu sabia já que não era do nosso mundo físico. Em que momento que ocorreu isso, aqui no mundo físico? A primeira coisa que aconteceu foi você ouvir a baixa frequência. Onde que você fisicamente estava nesse instante? Tava o motorista, né, eu estava deitado, minha cabeça apontada para eles, tinha a enfermeira que estava sentada um pouquinho acima de mim, e o médico que estava sentado à frente, ao lado do motorista. Dentro do carro? Dentro do carro. Nesse translado entre duas cidades? 80 quilômetros de distância. E nesse momento você de repente se viu numa sala? Fechei os olhos, comecei a respirar. Ou seja, você abaixou a frequência e conseguiu acessar aquela realidade, é o que eu entendo. Exatamente, consegui acessar aquela realidade. Você entendeu que era uma outra realidade porque você não estava sentindo dor, o que você já explicou. Você sentiu o que mais? Você sentiu paz, você sentiu felicidade, sentiu conexão com tudo aquilo, aumento de conhecimento, aquelas perguntas típicas. A questão do bem-estar, eu avaliei da seguinte forma: ele traz um bem-estar, eu acho que por algumas razões, que me trouxe pelo menos, né? Uma delas é que eu estava com dor mesmo, dolorido, e isso foi cessado de imediato, então deu um alívio já só aí. A segunda, que também houve alguns questionamentos enquanto a isso, foi de eu não ter lembrado, né, nem da minha família. Então é como se todo esse peso, essa carga emocional, né, eu tivesse me libertado. Então a sensação de leveza era muito grande mesmo. Eu acredito que seja por essas questões.
aumento de conhecimento você teve naquele instante? Você sentia que ali você sabia mais do que sabia aqui? Sentia, eu sentia. Assim, vinha coisas visuais, né, fora da resposta. A hora que eu estava me concentrando, deixando eles trabalhar, não ouvia mais as respostas, que eu não perguntei mais nada. Mas era como se eu expandisse aquilo que eu estivesse vivenciando e tivesse entendido algumas coisas de frequência de um modo mais amplo. Então, foi como se o conhecimento que eu adquiri, o que eu percebi naquela questão de frequência, como se ela tivesse se expandido. Tanto é que quando eu voltei, eu fiquei bastante anestesiado e eu fui pensando sobre isso no caminho. Não colocando em ordem o que foi me dito, porque para mim ficou claro quando foi dito, mas o que eu tinha percebido. Então essa coisa de frequência, de eu manter a mesma frequência, né, para entrar na mesma sintonia, esse conhecimento que eu trouxe foi como se eu tivesse expandido, que o que eu tivesse visto ali, que essa mesma frequência, né, tanto de positivo como no meu caso, que ela poderia ocorrer tanto de negativo e o quanto ocorre no todo mesmo, no próprio planeta em geral, entendeu? Então isso eu trouxe comigo bem forte, assim, porque eu fiquei pensando sobre isso. Você sentiu que o seu conhecimento aumentou ou você sentiu que a sua consciência expandiu? Eu acho que tem uma diferença sutil entre as coisas. Eu acredito, colocando esses dois pontos, eu acredito que ela expandiu. E aí, naturalmente, você passou a entender coisas mesmo sem perguntar. Mesmo sem perguntar. É como se eu estivesse visualizando aquilo, como se eu tivesse compreendido, né, o que aconteceu comigo, eu consegui de alguma forma compreender na expansão da coisa, sabe? Sem ninguém me explicar. Você teve alguma sensação de pertencimento ou de ser tudo a mesma coisa? Você ser aqueles médicos, você ser aquela luz por aí? Olha, eu senti exatamente da analogia da orquestra. Senti que cada um tem a sua frequência. Eu compreendi ali que todos eles tinham uma frequência individual. A sintonia que mudou tudo aquilo, que eu pude fazer parte de tudo aquilo. Então, não que eu fosse tudo, mas que tudo estivesse conectado. Em diferentes graus, é claro, porque se a frequência ali naquele momento, para você entrar naquela frequência, é como se a conexão, né, dependesse dessa frequência. Não sei se estou sendo claro, eu percebi dessa forma, que cada um tinha a sua frequência e todos estávamos conectados, não que nós fôssemos um só. A minha percepção foi essa. Vários relatos falam de se ouvir música. Foi falado para você, mas você não ouviu nada fora a voz dele. Foi a única coisa que você ouviu. Foi a única coisa que eu ouvi. Quando você perguntou onde você estava, a resposta não foi bem onde você estava, né? Ele deu uma resposta de que tudo era frequência, tudo são ondas eletromagnéticas e o que difere uma da outra é a frequência. É a frequência. Isso te satisfez, mesmo não sendo uma resposta à sua pergunta? No momento me satisfez. Eu só imaginei a frequência, né, mas não quis esmiuçar muito. Para mim, naquela hora já estava satisfeito. É interessante que você perguntou se o trabalho era à distância para que a roupa e foi dito a você que era um teatro. Não foi com essa palavra exato teatro, mas eu entendi como se fosse. Era uma encenação. Como se fosse algo projetado, como se fosse um ambiente que fosse me trazer tranquilidade. Talvez, assim, um exemplo, é que nem um jardim, que ele acaba transmitindo um pouco de paz pela árvore. Então, é o que aquilo representava para mim naquele momento. Não chama atenção a facilidade com que isso é feito por eles? Chama atenção. Vamos fazer um jardim, faz o jardim. Vamos fazer uma sala de cirurgia, está feito. Não, e engraçado que, além disso, o espanto é individual. Quantas pessoas naquele momento não estavam passando por talvez experiências parecidas, mas construíram uma sala cirúrgica para mim, inicialmente, mas e para o outro,
Isso me faz pensar no que vários relatos já informaram que foi dito a eles sobre o poder do nosso desejo. Quer dizer que quando você está lá, você querer significa você realizar. Então, você quer estar em tal lugar, basta desejar que você estará. E isso me faz pensar sobre o poder que nós talvez tenhamos aqui sem nos darmos conta também. Visto que você estava lá e agora você está aqui. Será que você trouxe, em parte, esse poder de realizar coisas através do seu desejo? Você percebe ter vindo com um pouco desse poder? Olha, Eu até peço permissão para você para complementar. Não é que você tenha vindo com esse poder. Eu imagino que você já tivesse, assim como talvez todos nós tenhamos, porém não nos damos conta dele. Você veio com uma percepção mais aguçada dessa capacidade sua? olha, eu não tenho dúvida. Tanto é que tudo mudou. Todas as minhas prioridades mudaram. A forma como eu vejo as pequenas coisas, o micro, no meu convívio, é o que eu dou muita atenção hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, Carlos, que não só isso, a minha prioridade, mas eu acho que a sua sensibilidade, a sensibilidade com que eu voltei, me deixou mais melancólico. É como se você experimentasse, como se eu tivesse experimentado aquela frequência, uma frequência tão harmônica, aí você volta um pouquinho com ela, aí eu saí daquela orquestra harmônica e venho para cá com um barulho só. Você começa a ver aqui parece que faz muito barulho, então fica mais melancólico, sabe? A melancolia é uma espécie de saudade? Pode ser, pode ser, mas eu acho assim que você fica mais sensível de ver, talvez uma notícia de crime, talvez de ver uma pessoa maltratando a outra, isso te deixa mais sensível, sabe? Porque você estava num estado, né, tão tranquilo, tão harmônico, aí você vem ver essa confusão toda, te dá saudade, tá? Mas ao mesmo tempo te deixa melancólico, porque é como se você quisesse que todo mundo experimentasse isso, sabe? De que forma as palavras amor e felicidade foram representadas nessa sua experiência? Então, Carlos, essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que o que representa mesmo é paz. Eu vejo assim, hoje eu entendo, por exemplo, que quando alguém morre, né, e quantas vezes eu fui em velórios e cheguei perto do caixão e desejei para aquela pessoa, olha, vai em paz. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, vai ser feliz. Eu entendi ali o que é o poder da paz, né? Então eu senti essa paz, que é com paz que vem felicidade, com paz que vem alegria. Então o que eu senti foi paz mesmo, não felicidade, foi paz. E nem amor. E nem amor. Você falando assim, eu imagino assim, que quando você fala ali no velório para aquele corpo, vai em paz, não se preocupe com nada que você deixou para trás. Exatamente. Exatamente. Hoje eu entendi exatamente o que significa isso. É o melhor desejo mesmo que a gente pede, vai em paz. Tem uma coisa que me faz pensar também, que é o seguinte, é muito comum você sair daqui e não se lembrar dos seus parentes, filho, mulher. Porém, várias vezes você é recebido do outro lado, nessa outra realidade, por avô, pelo bisavô. Então, parece contraditório. Mas, aí eu fico pensando, será que de repente é feito assim para que você não sofra ao sair daqui? Talvez se você lembrasse de forma muito presente das pessoas que você está deixando aqui, talvez fosse muito difícil você sair daqui. Porém, você encontrar pessoas que já não estavam aqui, tudo bem. Faz sentido isso? Como eu encontrei os médicos.
não tinha nenhuma afinidade, nenhum afeto com eles, mas aquilo eu me senti tão confiante, tão seguro, mas ali não houve nenhuma figura que eu reconhecesse como algum ente querido que eu tivesse aqui. Você comentou que quando você se lembrou que precisava avisar a família, esse foi o gatilho para você voltar. Foi o gatilho. Então isso me faz pensar naquilo que eu falei antes do desejo ser realizador. Exatamente. Me ancorou. É um apego, né? Mais para frente isso foi me explicado um pouco, mas é um apego que eu tinha da necessidade de avisar alguém. Não era uma lembrança com carinho. A gente normalmente não tem uma lembrança com carinho, eu pelo menos não tive. De, poxa, olha, minha mãe, saudade. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso avisar alguma coisa. Foi mais um senso de responsabilidade? Exatamente. Por que você diz apego? Apego normalmente nós estamos acostumados em pensar em alguma coisa ruim, muito apegado à matéria. É dessa forma que você sentiu o seu sentimento? Eu vejo que tem duas formas, né? Tanto o apego material como o sentimental. Então, aquilo me apegava de alguma maneira. Eu tinha dentro de mim, não um apego material por aquelas pessoas que eu estava pensando, ou nada ligado a isso, mas um compromisso. Eu tenho uma filha de 8 meses, então me veio na minha cabeça, eu não posso ir agora, eu tenho que ficar com ela mais um pouco. Esse apego de responsabilidade. É interessante que em várias experiências de quase morte, a pessoa não se lembra da filha, por exemplo, de 8 meses. O ser que a acompanha é que lembra. E até recentemente eu falei com uma pessoa que ela falou, não, mas me foi lembrado que eu tinha uma filha. Eu falei, não, tudo bem, alguém vai cuidar dela, ela vai estar bem. Então, foi feito um trabalho pelo ser que acompanhava essa pessoa para que ela quisesse voltar. É como que existe, em parte, o seu livre-arbítrio, mas existe também uma supervisão de pessoas que, nesse caso, é melhor que a pessoa volte. Né? Mas você não sentiu isso, você simplesmente... Ninguém falou nada, você não pensou nada, na hora que você pensou que você devia avisar a sua família, voltou. Você sabe, Carlos, que é engraçado que eu fiquei avaliando, inclusive essa questão, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, né, a pessoa acabe se lembrando de alguma maneira, né, que talvez o ser, ou eu ali mesmo, eu estava tão envolvido no agora, eu estava tão vislumbrando tudo agora, aquele momento, aqueles médicos, aquela parede, que quando eu acredito que o seu estado de consciência ele está tão naquele agora, acaba que você não se lembrando de fatos um pouco passados, incluindo memórias, né? E aí quando eu deixei de viver aquele agora e parei de interagir, né? Aí me veio a percepção. Entendi. O lugar onde estavam os médicos, você conseguiu perceber se era uma sala, se tinha parede? Eu estava de frente para uma parede, que foi só o que eu vi. Eu não virei a cabeça para momento nenhum. Eu vi os médicos em cima de mim, assim como se eles estivessem... Você se sentia deitado onde? Ou você estava no ar? Não, eu sentia assim, eu sentia seguro, assim, nada de flutuar. Era como se eu estivesse numa maca. Como se eles estivessem passando por uma cirurgia mesmo, comparado ao nosso hospital mesmo. E você, imagino que você sentia totalmente livre o seu corpo, você não percebia tubo, não sei se você estava entubado na ambulância. Não percebia nada, eu não tinha sensação... Eu sabia que eu estava ali, eu tinha dimensão, eu avalio hoje, eu tinha dimensão que eu tinha um corpo, né, que eu estava deitado, né, por isso que eu tinha essa percepção que eu estava deitado, mas sentimento nenhum de dor, sentimento nenhum de nada. Você olhou para o seu corpo? Não. Eu olhei para os médicos e aí, como eu disse, chegou um tempo que eu fiquei até envergonhado de ficar olhando nos olhos deles, e eu parei e fechei os olhos, depois da segunda resposta. Não, depois eu perguntei, aí veio a segunda resposta, e aí eu fiquei mentalizando para eles me ajudarem. Você sentiu esquentar
o seu peito, daquela luz. Isso teria a ver com a massagem cardíaca ou era algo diferente? Não, começou antes, né? Bom, começou antes, porque quando eu comecei a respirar, já começou a aliviar. E aí a primeira sensação que eu tive foi não ter dor mais nenhuma. Aí, depois que o ser comentou isso comigo, aí passou essa sensação, mas eu já estava sentindo o esquentar. E aí depois eu vi a luz. Você falou, a frequência ficou em mim. No entanto, o entendimento que eu tive é que eles orientaram você para baixar a sua frequência, como se você controlasse. Por que você diz que a frequência ficou em mim como se fosse algo externo a você? Talvez a palavra mais certa seria... É como se eu tivesse memorizado a sintonia, como se eu fosse um rádio e tivesse memorizado aquela sintonia. Então, no momento que eu pensei em alguém da minha família, deu interferência. Então, eu perdi essa sintonia. Talvez, dando uma analogia para compreensão, uma ligação. A gente está conversando, aí dá uma interferência, e deu um chiado, aí eu não percebi mais. Mas vira e mexe, ela voltava. Mesmo você tendo voltado, a frequência se fazia perceber. Fazia se perceber. Perfeitamente. É como se você notasse um encaixe. Isso, Encaixou em alguma sintonia, tipo, você está mexendo no dial, ok, sintonizei, mudei a minha frequência, estou ouvindo aquela música, estou ouvindo aquela estação. Exatamente. Mas que a qualquer ruído ela sai um pouquinho de sintonia. Aí eu voltava um pouquinho para a sintonia. Isso ficou na UTI, quando eu fiquei na UTI 6 dias, ficou o tempo todo. Tanto é que a minha percepção de tempo, ela mudou muito. Eu sei que foram 6 dias, mas a minha percepção foi um pouco diferente. Agora, eu queria que você contasse as muitas outras coisas que você tem para nos contar, porque eu sei que isso continuou e continua. Eu quero que você, na verdade, nos conte desde antes, porque tem um episódio, nós conversamos algumas vezes, né? Você fala da experiência anterior com o seu amigo que faleceu. Eu anotei várias coisas aqui da conversa para eu te perguntar, da conversa anterior, e vou também perguntar outras coisas conforme você nos contar. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Ricardo, onde ele continua a nos contar sobre a sua EQM e também a nos detalhar a sua conversa com um ser de outra dimensão. Ela será publicada segunda-feira, amanhã, dia 10, às 0h. Não perca por nada, você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?